E aí, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um Bugou, o podcast do APL de TIC Londrina e região. Hoje, recebendo o meu queridíssimo guru, mentor de todos nós do ecossistema, talvez a pessoa mais antiga que eu conheço envolvida com o ecossistema, nosso querido Lúcio Camide. Lúcio, muito obrigado, mestre, pela sua disponibilidade em vir aqui falar conosco. Lúcio, que é o atual presidente do Conselho de Administração do Instituto Estação 43. Acertei? Acertou! Muito bom, Lúcio. Grande prazer estar aqui para bater um papo contigo, Lacier, e com o público no geral, né? Para poder esclarecer algumas coisas. Lúcio, começando esclarecendo, como a gente estava conversando aqui antes, Instituto Estação 43 e Estação 43. Explica pra gente aí como é que é essa mecânica. Então, o Estação 43 é o ecossistema de inovação de Londrina e região. O Estação 43 está para o Vale do Silício, devido, não colocando as mesmas proporções, né? A gente quer até ultrapassar o Vale do Silício, Sim. mas sonhar nunca é demais, né? Claro, Então, o tem que ter um ecossistema de objetivo inovação grande. tem que sonhar. E o Instituto Estação 43, nada mais, nada menos que é uma ferramenta para o nosso ecossistema de inovação utilizar. E uma das estruturas que ela tem, né, que foi formada dessa forma, existe um conselho de administração. No conselho de administração, nós temos entidades como o TI Paraná, a Abratic, entidades do setor de TIC, mas tem pessoal da CIL, Sindimetal, Sincoval, Sociedade Rural, enfim, várias outras entidades que compõem o Estação 43, o Instituto, tá? Do Conselho de Administração. Nessa atual mandato, foi eleito para presidir o Conselho de Administração o TI Paraná. TI Paraná, que é o sindicato patronal da tecnologia da informação do Estado do Paraná. Então, é isso que nós temos nessa configuração. Na realidade, quem toma posse como presidente do Conselho de Administração é o TI Paraná. E, por acaso, eu estou presidente do sindicato patronal também. Tá? Por isso que você é o atual presidente da... Exatamente. Se nós mudarmos o próximo presidente aí do TI Paraná, ele que assume a cadeira. Ele herda essa função. Ele herda essa função, a não ser que ele me delegue, né, essa atribuição. Ele pode passar o bastão, ele pode passar o bastão. Tá. E, em termos assim, para as pessoas que não estão diretamente envolvidas no ecossistema, quais são as principais atividades e o intuito da Estação 43? Nós tínhamos, inicialmente, 4 grandes projetos estruturantes quando foi formado o Instituto. A Estação 43, ela nasceu por uma iniciativa do Núcleo de Desenvolvimento Empresarial, que ajudou a aportar um recurso para fazer um estudo do nosso ecossistema de inovação. Foi contratada a Fundação CERT em 2017, e aí esse grupo, inclusive tem Paraná também. Quase 10 anos isso. Então, foi feito um estudo, em 2018 foi lançado o estudo, e foi apresentado pela Fundação CERT 5 áreas estratégicas, de acordo com o que eles avaliaram e estudaram de Londrina. Né? A PL de TIC, o setor de TIC, aliás, né? Setor de TIC, setor eletrometal mecânico, setor agropecuário, setor de saúde e setor de químicos e materiais. Tá? Então, o APL de TIC, o setor de TIC já tinha uma governança desde 2006, a governança mais antiga, que foi estruturada lá em 2006, vamos completar agora 19 anos, que agora, próximo mestre, doutor, né? Caminhando. É o atual presidente do APL de TIC. Então, e o segunda governança foi do setor de saúde, que é a SALUS.
Isso foi em 2009. Em 2009 também o Núcleo de Desenvolvimento Empresarial surgiu em função de um estudo do Fórum Desenvolve Londrina. Na época estudou a parte de geração de negócio, de renda aqui da cidade. Tá? Então, observou-se que era necessário de ter um núcleo de desenvolvimento empresarial em Londrina. A CIL abraçou essa ideia e estruturou esse núcleo, composto aí por em torno de 12 entidades. É aí que tá. Como é que a Estação 43 ela conecta essas entidades, esses polos de inovação, com a cidade de Londrina? Uma vez feito o estudo da Fundação CERT, em 2017, 2018 foi apresentado alguns setores incomodados que ficaram de fora do estudo, não que não tenha o potencial. Tem sim, mas os que estavam mais Pujantes. pujante, presente, olhando ali, um deles foi a construção civil, que não foi inserida, a de turismo, de audiovisual. Então, outras governanças acabaram se estruturando e indo muito bem. Eu falei da construção civil primeiro porque, assim como a do agro, eles conseguiram se estruturar muito bem, né, que chegou bem depois da governança do setor de TIC. Eles estão muito bem estruturados pela questão de ativos que eles já tinham, né? A parte do agro já ligada à sociedade rural, então um ambiente fantástico aqui na cidade, né? E tem um grande evento, né, realizado anualmente, então eles tinham uma estrutura muito forte já. E aí começaram a aparecer incubadoras ali dentro, tem a própria Cocriargo, Hackathons. que era privada, recentemente foi incorporado à sociedade rural, né? Então já deixou de ser uma entidade privada, mas sim um hub, né, de conexões do agro dentro de uma entidade. Então, ele deixou de ser essa iniciativa privada, que foi muito importante. Quem iniciou esse processo todo foi Jorge Iraíba, foi o primeiro presidente da governança do agro, né, Agro Valley. Então, existe para cada setor que você vai, você tem uma história por trás. Dentro do Estação 43, olhando ali estava falando de 4 projetos estruturantes, uma delas é a governança geral, outra era o Centro de Inovação, outra era a Ponte de Inovação, e uma outra iniciativa, acabei esquecendo agora, mas eu vou voltar a lembrar, mas vamos falar da governança geral. Dentro do Instituto Estação 43, nós temos um conselho consultivo, composto pelas 12 governanças setoriais estruturadas com foco em inovação. Estou falando setorial, mas algumas são temáticas, né? Se a gente pegar uma Smart City, é temática, Sim. porque ela é transversal para todas as outras. Pertence a outros setores. Se você pegar a instituição de ensino superior, que é a governança, né? O GovIES, também é uma transversal. Até o próprio TIC, né? Se a gente pensar bem, ele é uma Basicamente transversal. Então, uma vez estruturado esse conselho consultivo, a ideia é que a gente faça a integração dessas governanças todas, né? Nós temos certeza que sempre tem ações que fazem sentido para 2 ou mais governanças. Tendo 2 governanças numa determinada ação, nós conseguimos potencializar aquilo que a governança poderia estar fazendo sozinho. Sim. É lógico, olhando nesse aspecto, nós não podemos ter o tal do ecossistema, né? Então, aí nós temos que ter um ecossistema, uma outra visão, né? A gente não pode nos ater que isso aqui é do setor de TIC. Então, vai lá o Lacier e fala, não, essa bandeira é nossa, né? Não é setorial. Quando a gente passa para dentro do Estação 43, a gente tem uma visão geral, e sim de um ecossistema, né, conectado.
Uma palavra super importante, né? A gente falar de conexão. Essa criação de pontes e essa conexão entre os ecossistemas, talvez seja, e principalmente, eu acho que o ativo mais importante de Londrina, na verdade, são as pessoas, né? Porque a disponibilidade e a onipresença, por exemplo, que você tem e que alguns atores dentro do ecossistema têm, são de extrema importância para manter isso conectado. E aí, eu acho que isso combina no fio, né? Eu acho que é um evento aí que visa unir todos esses pontos. Exatamente. No dia 27 e 28 de novembro, nós vamos estar tendo o FIL, Festival Internacional de Inovação de Londrina, 2025, né? Lá no Parque Ney Braga. Vai estar acontecendo 2 dias de festival. Então, esse evento não é um evento do Estação 43, só do Estação 43, mas sim das governanças. Então, as governanças se conectam nessa parte e tentam levar, né, informações não de nós para nós mesmos. Nós queremos levar de nós para a cidade de Londrina, para a região de Londrina, para o Paraná, para o Brasil, e sendo um festival internacional, para fora do país, como todo, entendeu? Levar informações, conteúdos e conexões, possibilidade de conexões aqui na nossa cidade. Como você enxerga os próximos passos, os próximos anos da Estação 43, do Instituto? O que você enxerga aí no médio prazo, 3, 5 anos? Então, o grande desafio agora, nós estamos, inclusive amanhã e depois de amanhã, vamos estar realizando a segunda etapa da oficina de planejamento estratégico do Instituto Estação 43. Agora estou falando do Instituto. O Instituto já foi concebido lá para trás, mas a estruturação dela não é tão simples, porque nós estamos trabalhando com transformá-la já de cara numa OS, numa organização social, e dentro de uma organização social você tem, no mínimo, 40% de entes públicos, municipal e estadual, né? Nós temos, dentro dessa ótica de ente público, do Estado, nós temos a Universidade Estadual, a Federal, o TFPR, né, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e do município nós temos a CTD, Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento, temos ainda, está sendo inserida, né, junto com a CODEL, aí é um processo que a gente vai ter que trabalhar, a Londrina Iluminação e a própria CODEL. A CODEL exige-se que dentro da legislação municipal que passe pela Câmara de Vereadores para que eles aprovem a entrada da CODEL. Então, esse processo está em tramitação, né? Então, não é um processo simples. A gente acredita que no futuro aí das questões dos 3 próximos anos, estar com isso estruturado e com uma sustentabilidade já bem avançada, né, com olhar já com uma coisa mais segura, que nós vamos ter nessa primeira fase de planejamento, a visão de 3 anos e a visão de 10 anos do Instituto. Então, ela tem que ser uma ferramenta onde que as governanças ela tem que se apoiar ao Instituto para obter os recursos, seja público, estadual, municipal ou federal. E quando a gente fala de uma OS, ela, em todas as iniciativas, se a gente for lá no núcleo de gestão do Porto Digital, NGPD, é uma OS que cuida. Se você for lá em São José dos Campos, é uma OS que cuida do Parque Tecnológico de lá. Então, boa parte das iniciativas são organizações sociais
que sim, né, inicialmente em todas elas veio bastante recurso do poder público, inicialmente, para poder estruturar, para depois ela conseguir alçar voo, quase que no voo o solo, mas estando a prefeitura junto, né, esses recursos, ele vai ter uma transparência total para não só para a população, mas como para fazer a prestação de contas daquilo que é feito. A grande vantagem do MOES é que ela dá mais celeridade nas ações que o ecossistema precisa. Essa é a minha pergunta. Qual é a vantagem do MOES? Mas, assim, dentro do Instituto tem empresa privada? As empresas estão lá, sim, mas através das entidades. Através das entidades. Era esse o caminho. E quais são os perfis? Só os presentes das entidades ou a entidade pode indicar alguém que tenha mais aptidão para participar? Nós temos 4 conselheiros de administração que são pessoas de notório saber em ecossistema de inovação. Então, algumas entidades indicam, né, pode ser que não seja nem o gerente ou o presidente da entidade. Nós temos, nesse caso, o CEAL, que é uma entidade de classe forte aqui em Londrina, né? Nós temos o Sindimetal, temos quem mais ali? Sincoval não. São 4 ao todo, FIEP e SEBRAE. Uma vez eles indicando um conselheiro de administração, nesses 4 casos especificamente, como é uma indicação de um CPF, de pessoa física, de notório saber, de ter a competência, então quem acaba representando essas entidades é o CPF. Então nós temos 4 CPF que assina. Então quem representa é o CPF. CPF. Então, essa diferença que tem entre essas 4 entidades que estão dentro. E como você enxerga os próximos passos? A gente tem o FIO agora, né? Tem um planejamento estratégico e já tem um planejamento das próximas ações. Nós estamos estruturando isso nesse momento, né? Então, a gente espera que estão participando membros do Conselho de Administração e membros do Conselho Consultivo. Eu tenho certeza que vai sair coisa boa. Não vou fazer um spoiler aqui, mesmo porque não foi ainda totalmente aprovado, né? O pessoal falou, para essa linha que nós vamos. Então, aí é uma questão de não é né? O que eu quero, é o que nós queremos. Então, nessa jornada aí de ecossistema de inovação, de instituto, o eu não faz parte do jogo, mas sim o nós é uma visão de futuro que o grupo tem. Né? E quando a gente fala de Estação 43, eu acabei não falando isso no início. Por favor. Por que é a estação? Né? Londrina já foi inovadora desde da fundação. Né? Nós estamos falando de uma cidade jovem ainda, apesar dos seus 90 anos. Sim. Aqui, boa parte das inovações que vinha lá através dos pioneiros, elas chegavam através das estação rodoviária e estação ferroviária. Para a gente resgatar esse lado de início, né, da inovação em Londrina, porque né, a estação tem tudo a ver com hub, né, hub de ponto de encontro de pessoas para fazer a conexão. Então, nós colocamos a estação em função disso. Fugindo um pouquinho dos vales, né? Nós estamos cheios de vale aqui no Paraná. Inclusive, dentro de Londrina, as governanças que chamam de vale de alguma coisa, né? Sim. Então, nós fugimos um pouco disso e colocamos estação, remetendo lá para trás, né? Dos pioneiros que vieram para cá. Eu acho que a inovação, ela está presente, né? Não é só tecnologia, né?
Com certeza. tecnologia, que o pessoal fala de inovação, pensa só em aplicativo, em software, inteligência artificial, né? Sim. Então, a inovação é mais do que isso. Então, pode ser até de uma coisa que não existe aqui, exista para fora, mas então está inovando aqui regionalmente. E, e aí foi colocado o 43. Ah, mas por que é o 43? É um partido político? É alguma coisa? Fala, não, né? É o nosso DDD. É uma analogia ao DDD. Então, o 43 é o nosso DDD. Londrina, não poderíamos nos ser tão, né, assim, chamar de Estação Londrina, acaba não incluindo, né, fazendo a inclusão da região como um todo. Então, 43 é uma região grande, nós também o norte pioneiro, aí tudo utilizando a 43. Foi por isso que... E aí a nossa logomarca, se vocês verem ali, tem um símbolo de Londrina, que é aqueles arcos do Estação 43, remete lá para uma obra, né, de um arquiteto... Puxa, acabou fugindo o nome aqui, mas... Tudo bem. Daqui a pouco a gente puxa de volta. Então, aqueles arcos lá é da estação rodoviária, que é o atual museu do... Vila Nova Artigas, né? Bom, é bom você ir dando uma soprada aí. Museu da Cultura lá? Museu de Artes. Museu de Artes. A gente tem um consultor pessoal aqui, não tem problema falar. Sim. Né? Não, tranquilo. Mas é isso, juntos. O atual Museu de Artes, que era a nossa estação rodoviária. E tem uma bolinha em cima ali. Como o nosso mestre aqui, doutor, quase doutor já, ele falou assim, mas depende de pessoas. Realmente depende de pessoas, né? Então tem uma bolinha ali que representa o humano, né? São as pessoas, que a inovação ela só existe, né? E é só feita e realizada por pessoas para pessoas, né? Sim. Então é isso que tem ali, a ideia é essa, e 43 para a gente abraçar a região como um todo. Não, e a analogia da estação com o hub é maravilhosa, né? Para gente que tem um pezinho mais nerd, que viemos da área técnica, é uma analogia com um carinho assim muito profundo. E uma das minhas paixões em Londrina, de fato, são as pessoas, né? Eu costumo brincar que nós, londrinenses, nativos e adotados, que é o meu caso com esse sotaque carioca, eu amo essa cidade, as pessoas aqui são extremamente acolhedoras. E aí, pensando nas pessoas, queria que você deixasse um recado final sobre todo esse trabalho, toda essa trajetória, né, que não só da Estação 43, mas a sua própria trajetória, que transcende todos esses ecossistemas, que você está lá desde o dia 1, né? Eu cheguei em Londrina em 75, junto com a Geada Negra. Então, pode-se dizer que eu trouxe a Geada Negra para empurrar a inovação. Uma vez chegado aqui, teve essa Geada Negra, de sorte, né? Nós tivemos que repensar a nossa matriz econômica. Então, é isso que era uma economia baseada muito em café, mas não só em Londrina, mas com o Brasil como um todo. Exportava-se muito café. E aqui não foi muito diferente, né? Com essa... Eu trabalhei um tempo num segmento diferente, que era a parte de ótica, mas em 78 eu entrei no setor de tecnologia da informação. Nós estamos falando aí de 47 anos, né? Já dentro do setor de TI. De lá para cá, a gente acabou fazendo curso na Universidade Estadual de Londrina de administração com ênfase em análise de sistemas. E a partir daí, terminada a faculdade, além de eu ter virado um docente numa universidade local, ela antigamente era uma faculdade, que era o CESLON, primeiro curso de computação de Londrina,
surgiu ali dentro, e eu fiquei lá por 33 anos. E desde que eu me formei, eu já comecei com trabalho voluntário no setor. No primeiro voluntariado que eu fiz foi dentro da Associação Brasileira de Administração, que tinha uma sede aqui em Londrina. Eu fui conselheiro fiscal lá. Então, que ano isso foi em 84, né? E aí de lá para cá a gente vem trabalhando bastante, né, em termos de voluntário. Eu acho que desde a época que nós tínhamos a DETEC, também tem feito esse trabalho voluntário. Eu fui tesoureiro por 2 gestões lá, e a DETEC foi um bom ponto de partida para o ecossistema de inovação que nós temos hoje em Londrina. É lógico que a gente não pode esquecer que as universidades fizeram toda a diferença, né? A educação transforma os locais. Então, se a gente pensar lá, universidade estadual, mesmo as universidades particulares que nós tivemos aqui, que era o Cesulão, depois virou o Unifil, o Unopar, que virou a Anhanguera, a Unopar, uma das maiores instituições de ensino do país, que está do mundo, né? Na questão do EAD, foi pioneira nisso no Brasil. Então chegou onde chegou por motivos óbvios, né? E é lógico, com o uso da tecnologia da informação e comunicação. Então, de lá para cá, a gente vem trabalhando, estou falando aí de mais de 3 décadas de voluntariado, pensando, antes a gente não falava de ecossistema de inovação, mas mais recentemente como ecossistema de inovação de Londrina e região. Lúcio Camide, muito obrigado pelo seu tempo. Atual presidente da Estação 40, do Conselho de Administração da Estação 43. Muito obrigado, Lúcio. Mais uma vez. Eu que agradeço aí a oportunidade. Maravilhoso, esclareceu aí para a gente, para os nossos internautas, toda essa arquitetura que a cidade precisa ter, que as pessoas precisam se mexer para isso acontecer. Uma vez você me disse que a cadeira está lá para ser ocupada. Exatamente. Ou você ocupa ou alguém vai ocupar. Desocupado não vai ficar. Então, vem para a arena jogar o jogo. Esse jogo que você está jogando com muita maestria há muito tempo. Eu fico muito agradecido de ter a oportunidade de te entrevistar e de fazer vários trabalhos no qual você se faz presente. Muito obrigado. E eu que agradeço a oportunidade. Um recado aí para o público em geral. Falou assim, apesar das entidades e instituições não terem uma bandeira política, tá? Ela é focada, sim, né, em resultados para a comunidade em geral. Se a gente não conseguir atingir isso, pode ter certeza que todas as empresas estão preocupadas com os seus colaboradores. As entidades também, elas querem que o local, né, o nosso ambiente esteja muito bem preparado, com os cidadãos, né, felizes, né, no espaço que tem. Eu acho que esse é o grande trabalho, o grande foco que nós temos que fazer dentro das entidades. A Estação de 43 não é diferente, tá? E fechamos aqui mais um episódio de Bugou, o ecossistema do APL de TIC, Londrina e região. Muito obrigado. Um abraço. Fala, meus queridos internautas. Se você está gostando desse conteúdo produzido com todo carinho para vocês pelo APL de TIC, Londrina e região, em algum lugar aqui nessa tela vai ter aí o caminho para o próximo episódio. Curte, compartilha, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo: esclarecer, orientar e contribuir com a sociedade londrinense e toda a região. Para todo mundo que gostar desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Tamo junto, conta com a gente. Um abraço.